Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, queridos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro, editado pela Federação Espírita Brasileira, contendo mensagem do Espírito Irmão X, pela mediunidade de Humberto de Campos. É o capítulo 10, Homens Prodígio. Conta-se que André, o discípulo prestimoso, tão logo observou o Senhor à procura de cooperadores para o ministério da salvação, compareceu, certo dia, à residência de Pedro, com 3 companheiros que se candidatavam à divina companhia. Recebeu-os Jesus com serenidade e brandura, enquanto o apóstolo apresentava os novatos com entusiasmo ingênuo. Este mestre, disse, tocando o braço do mais velho, é Jacó, filho de Eliaquim, o condutor de cabras, que tem maravilhosas visões do oculto. Já viu os próprios demônios flagelando homens imundos, e quando visitou Jerusalém, na última peregrinação ao templo, viu flamas de fogo celeste sobre os pães da proposição. Enxergou também os espíritos de gloriosos antepassados entre os sacerdotes. Surpreendeu sublimes revelações do invisível. Ante a expectação do divino amigo, o aprendiz acentuou: parece-me excelente companheiro para os nossos trabalhos. Jesus, contudo, pousando no candidato os olhos firmes, fez interrogativo gesto para Jacó, que, docemente constrangido pela silenciosa atitude dele, informou: sim, é verdade, sou vidente do que está em secreto e pretendo receber lições da nova escola. No entanto, receio a opinião pública. Trabalho em casa de Prisco, Bitínio, o chefe romano, e recebo salário compensador. Se souberem por lá que frequento estas fileiras, provavelmente me expulsarão. Perderei meus proventos e minha família talvez sofra fome. Fez-se grande quietude em torno. Jesus manteve-se quase impassível. Seus lábios mostravam um ligeiro sorriso que não chegava a evidenciar-se de todo. André, todavia, interessado em colocar os amigos no quadro apostólico, indicou o segundo, judeu de meia-idade, que revelava no olhar arguciosa inteligência. Este senhor é Menahem, filho de Adod, o Orives. Possui ouvidos diferentes dos nossos e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos. Escuta vozes do céu, anunciando o futuro com exatidão, e no sono recebe avisos espantosos. Já descobriu, por esse meio, as joias de Pompônia Fabrina, quando romanos ilustres visitaram Cesareia. Incontáveis são os casos em que funcionou a qualidade de adivinho vitorioso. Passando por Jerusalém, foi procurado por sacerdotes ilustres que, com êxito, lhe puseram à prova as estranhas faculdades. Leu papiros que se achavam à distância e transmitiu recados autênticos de grandes mortos da raça. Após ligeiro intervalo, acentuou: não seria ele valioso colaborador para nós? O Cristo fixou o olhar lúcido no apresentado e Menahem se explicou: sim, realmente ouço vozes do céu e resolvo em sonho diversos problemas, acerca dos quais sou consultado. Desejaria participar da nova fé, mas estou preso a muitos compromissos. Não poderia vir assiduamente. Meu sogro Efraim, o mercador de perfumes, é riquíssimo e está prestes a descansar com os nossos que já desceram ao repouso.
Sou o herdeiro de sua grande fortuna e sei que se escandalizará com a minha adesão à crença renovadora. Assim considerando, preciso ser cauteloso, mas não posso perder o enorme legado. Identificando a estranheza que provocava, apressou-se a reforçar. Ainda que eu me pudesse desprender de bens tão preciosos, precisaria atender à mulher e aos filhos. Novo silêncio pesou na paisagem doméstica. À frente do Messias, que não se manifestava em sentido direto, o pescador diligente apresentou o terceiro amigo. Aqui, mestre, temos Moabe, filho de Josué, o cultivador. É um prodígio nas Escrituras. Todos os escribas o olham invejosos e despeitados, porquanto é conhecido pelo dom de escrever com incrível desenvoltura a respeito de todos os assuntos que interessam o povo escolhido. Homens importantes de Israel formulam para ele vários enigmas referentes à lei e os profetas, e ele os resolve com um triunfo absoluto. Por vezes chega a escrever em línguas estrangeiras, e há quem diga que sobre ele paira o espírito do próprio Jeová. Calou-se o apóstolo, e no ambiente pesado que se abateu na sala, o escriba milagroso esclareceu. Efetivamente escrevo em misteriosas circunstâncias. Uma luz semelhante a fogo desce do firmamento sobre as minhas mãos e enche rolos enormes com instruções e descrições que nem eu mesmo sei entender. Proponho-me a seguir os princípios do reino celeste aqui na Galileia. Não posso, entretanto, comprometer-me muito. Na Cidade Santa, estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu alto encargo político. Logo depois de assassinarmos o procurador e eliminar alguns patrícios influentes. Quero aproveitar as minhas faculdades na restauração de nossos direitos. Conquistarei posição, ouro, fama, evidência. Por isso não posso aceitar deveres muito extensos. A quietude voltou mais envolvente. André, todavia, ansioso por situar os novos elementos no colégio Galileu, perguntou ao Cristo: Mestre, não estás procurando associados para o serviço redentor? Admitirás os nossos amigos? Jesus, porém, com serenidade complacente, esclareceu: Não, André. Sigam nossos irmãos em paz. Por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou na situação lucrativa. O segundo aguarda uma herança em ouro, prata e pedras. E o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. Senhor, ponderou o irmão de Pedro, mas é preciso lembrar que um deles vê, outro ouve e o último escreve milagrosamente. Sim, considerou Jesus, terminando a entrevista. No mundo sempre existiram homens prodígio, portadores de maravilhosos dons que estragam inadvertidamente, mas acima deles estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. Esta mensagem foi extraída do livro Luz Acima, no capítulo 49. Está inserido no livro O Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro, pela editora da Federação Espírita Brasileira. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis. O termo visionário. Assim se expressa Lamartine. Deveria ser aquela pessoa que tem visões psíquicas, um vidente. Contudo, esse termo tem sido usado mais num sentido pejorativo para dizer que o indivíduo vive a ter ideias excêntricas e afirma ver fantasmas. Excêntrico, utopista.
Aquele que falsamente acredita que tem visões psíquicas ou revelações espirituais no sentido figurado, que tem ideias loucas e quiméricas, academia. Essa palavra conviria perfeitamente para designar as pessoas dotadas de segunda vista e que têm visões reais, se seu uso não tivesse sido consagrado no sentido negativo para a questão. Entretanto, a necessidade de um termo específico para designar essas pessoas é evidente. O Livro dos Médiuns, da primeira edição, Vocabulário Espírita. Anotou Lamartine Palhano o termo visionário no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós almas imortais. Então ouçamos do CD A Arte do Violão, o volume número 4, de Diógenes L. Oliveira, a faixa de número 5, Distância, de Roberto e Erasmo Carlos. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, o lançamento da editora Viva Luz. E o título do livro é Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, de autoria de Adriano Calzoni. Então, vemos na orelha do livro uma observação muito interessante que nos diz: dando sequência ao cuidadoso trabalho de pesquisa iniciado e publicado no livro Em Nome de Kardec, Adriano Calzoni traz agora informações inéditas sobre a história de Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Allan Kardec. O encontro dos dois, arquitetado pelos espíritos superiores, resultou na consolidação dos pilares da doutrina espírita. Uma obra enriquecedora que os Kardec contagia o leitor não apenas pelo seu caráter firme e nobre, por meio do qual superam os obstáculos que todos enfrentamos na vida, mas também pelo seu devotamento à verdade e ao bem. Mas quem é o autor Adriano Calzoni? Adriano Calzoni nasceu em 15 de dezembro de 1976, em São Caetano do Sul, São Paulo. Formado em comunicação social e pós-graduados em mídias digitais, exerceu por alguns anos as profissões de editor e assessor de imprensa e atualmente trabalha com internet e cultura digital. Aprendiz nos cursos de evangelização da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tornou-se médium, estudioso e pesquisador espírita, com sensibilidade para as artes plásticas, em especial o desenho, a pintura e a escultura. Migrou
da psicografia para a pintura mediúnica, com tintas e pastéis, surgindo posteriormente uma grande sintonia com o trabalho a servir como médium aos espíritos com essa tarefa. Em 2013, participou do primeiro estudo científico mundial sobre neuroimagem funcional e pintura mediúnica, que aconteceu na Universidade de Achea, na Alemanha. Para completar seus estudos doutrinários, participou por um período de 3 anos como médium de pintura nos trabalhos da GEAM, Grupo Espírita de Arte Mediúnica, coordenado por Afonso Moreira Júnior. Frequentou por mais de 10 anos as reuniões de desenvolvimento mediúnico do Grupo Espírita de Trabalho Misail e atualmente participa de um projeto itinerante que leva atendimento fraterno às diversas casas espíritas. Lançou pela Viva Luz Editora o livro Em Nome de Kardec, trazendo verdadeiras preciosidades históricas sobre os desdobramentos do Espiritismo depois de Allan Kardec e esclarecendo os motivos pelos quais a doutrina espírita praticamente desapareceu da França. Então vejamos que o trabalho de pesquisa de Adriano Calzone vem ao encontro das nossas necessidades na atualidade em concentrarmos a atenção para a preservação deste talento maravilhoso que chegou em nossas mãos. Esse legado, a nossa responsabilidade é muito grande. Vejam as primeiras palavras dele, Adriano Calzone. Ele nos diz: Madame Allan Kardec foi verdadeiramente a mulher forte seguindo o Evangelho. Trecho do discurso de Gabriel Delany no funeral de Amélie Gabrielle Boudet. Agradeço do fundo do meu coração a estas mulheres que iluminam minha vida. A minha esposa Vanessa Lima, pela paciência, sugestões, carinho infinito e apoio incondicional. Obrigado, amor. Minha avó, octogenária, Eneida Milan Calzone, exemplo vivo de força feminina em nossa família. Admiramos a sua fé, vó. Obrigado por tudo. Dona Vilma de Assis, pelos ensinamentos, bom humor de sempre, conversas construtivas e principalmente pelos textos traduzidos do francês. Merci mille pour. Merci. A escritora e médium Sandra Carneiro, pelas recorrentes palavras de incentivo ao nosso trabalho, pela atenção e sensibilidade de sempre. Obrigado. Espírito Bert Fropp, por sua coragem, ousadia e audácia na defesa da filosofia espírita, por ter revelado também as virtudes de Madame Kardec e as verdades sobre o espiritismo. Merci beaucoup. Espírito Amélie Gabrielle Boudet, pelas infinitas intuições recebidas ao longo da realização desta sua biografia. Querida Amélie, minha mais sincera gratidão. Adriano Calzone. Mas vejamos como está o prefácio desse lançamento. É muito interessante observarmos que é um prefácio, de certa forma, psicografado. Amélie Gabrielle Boudet, discreta e reservada, me concedeu o privilégio de apresentar sua própria história, contada aqui com detalhes inéditos e em suas mais belas nuances. Como sua amiga na Terra e continuando nossa ação no mundo espiritual, sou testemunha de sua luta e de seu empenho constante em favor da doutrina dos espíritos. Como esposa do mestre Allan Kardec, trabalhou ao seu lado na concretização da missão do codificador. Contudo, se Kardec codificou o espiritismo, a preservação e divulgação de seu legado devem-se, em grande parte, a essa extraordinária mulher que enfrentou preconceitos, conspirações desprezíveis, traições e inúmeras decepções para que o espiritismo permanecesse vivo. Apesar de todos os desatinos cometidos pelos que tinham interesse em que os registros de sua verdadeira história fossem destruídos e sua atuação no movimento espírita fosse reduzida ao papel de uma senhora meiga e dócil, placidamente acomodada ao lado do marido atuante, vemos aqui que a verdade é bem outra. Pelas páginas deste livro, de leitura agradável e leve, apresenta-se a verdadeira Madame Kardec em toda sua força e individualidade,
Uma mulher que não permitiu que as vozes da cultura e da sociedade da época abafassem sua essência, fortalecendo-se em suas convicções doutrinárias para levar avante os ensinos dos Espíritos. A vida desse casal é inspiradora para o mundo contemporâneo, onde os valores morais e espirituais são desprezados, em que o materialismo prevalece, inclusive nas fileiras espíritas, sorrateiramente ou ostensivamente, convencendo inúmeros adeptos de que esse é o estado natural das coisas e de que seu domínio é quase intransponível. Queridos Allan Kardec e Madame Kardec, somos profundamente gratos pelos exemplos maravilhosos que nos deixaram. Acompanhe de perto a elaboração desta obra, satisfeita com cada descoberta e constatação apreendida pelo autor e médium Adriano Calzone, esse irmão tão querido. Devo admitir que, ponderando o passado, livre dos entraves materiais, muitas vezes considerei meu combate em favor da verdade exagerada. Entretanto, constatando o caminhar lento e dúbio da humanidade, em especial dos espíritas, no que tange ao seu próprio desenvolvimento espiritual, concluo que levantar a bandeira pela verdade foi e ainda é fundamental. Jesus foi o seu maior defensor ao afirmar: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É imprescindível que a doutrina libertadora que os Espíritos nos legaram pelas mãos dos Kardec prossiga firme e inabalável em sua missão de despertar consciências, enfraquecendo o materialismo e aproximando o homem de Deus. Deixo aqui registrado meu grande respeito e carinho a todos aqueles que abraçam a tarefa de disseminar o Espiritismo. Força, irmãos! Estamos unidos nos dois planos da vida, com o propósito de fazer brilhar a luz divina em nós mesmos e em todos os corações. Muita luz. Berthe Fropo. É a página psicografada pela médium Sandra Carneiro, em Atibaia, em 7 de outubro de 2016, prefaciando a obra Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, pela editora Viva Luz. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagem de Esperança. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, o espírito é José de Moraes e o médium Aguinaldo Paviani, a editora Didier, é o capítulo 10º, Equilíbrio. Se o mau humor alheio consegue contaminar você, se a maledicência consegue irritar você, se a crítica destrutiva faz você desanimar, se a provocação de um agressor consegue alcançar você, é porque você ainda não tem o verdadeiro equilíbrio. A paz e o equilíbrio nascem de dentro para fora. Portanto, os fatores exteriores não podem afetá-los. Quando somos atingidos pelo que vem de fora, é porque estamos ainda à mercê das circunstâncias. Se já conseguimos de verdade adquirir o equilíbrio, estaremos sempre equilibrados, num ambiente agradável ou num ambiente hostil. Equilíbrio é quando se tem a mesma reação em qualquer situação a que se é exposto. A maioria dos homens ainda não alcançou esse estágio. Alguém faz um mexerico sobre outrem e logo estamos desejando saber quem é a vítima. Alguém inicia uma discussão e em pouco tempo já estamos envolvidos na troca de acusações. Alguém critica e daí instantes estamos falando no mesmo tom de voz. Situações como essa demonstram falta de equilíbrio e falta de domínio de si mesmo. Estejamos mais atentos e não permitamos que o ambiente à nossa volta deforme a nossa personalidade. Jesus no teu dia a dia.
E assim, amados ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.